Oi gente, eu sou o Roberto e bem-vindos a uma nova edição do Clássicos da Ficção Científica. O livro da vez é Um Estranho numa Terra Estranha, de Robert Heinlein. Robert Anson Heinlein é considerado um dos maiores escritores de ficção científica de todos os tempos. Ele venceu o prêmio Hugo de melhor romance, que é o prêmio mais importante do gênero da ficção científica, 4 vezes, o que é considerado um recorde. Aqui no canal do Rosgeek nós falamos de outro livro dele publicado no Brasil, que é o Tropas Estelares, que foi escrito em 1959. Porém, os livros de Robert Heinlein começaram a ser publicados em 1938. Sua carreira durou mais de 4 décadas e rendeu-lhe inúmeros outros prêmios. Heinlein nasceu no Missouri, nos Estados Unidos, em 1907 e faleceu em 1988 aos 80 anos de idade. Tropas Estelares e Um Estranho numa Terra Estranha, seus livros mais conhecidos, não poderiam ser mais diferentes entre si tanto em tamanho, narrativa, conteúdo, ideologia, argumento, por aí vai. O que só demonstra a versatilidade desse autor, ainda mais considerando-se que esses dois livros foram publicados com apenas 2 anos de diferença entre eles, Tropas Estelares em 59 e Um Estranho numa Terra Estranha em 61. Para ilustrar a diferença entre os dois, Tropas Estelares, por exemplo, narra a história de uma guerra intergaláctica entre a raça humana e uma raça de alienígenas insetoides, proposta que foi assim muito sutilmente emprestada pelo Orson Scott Card para escrever o Jogo do Exterminador, por exemplo. E o livro mostra as mudanças sociais que aconteceram durante essa guerra, a transformação da sociedade humana numa sociedade totalitária e etc, ao ponto em que os editores da Aleph acharam que seria interessante colocar um texto no final do livro falando: gente, calma, o Heinlein não era fascista. Em contrapartida, nós temos Um Estranho numa Terra Estranha, que narra a história de um homem chamado Valentine Michael Smith, que quando era criança, aliás, ele nem tinha nascido ainda, ele se tornou o único sobrevivente de um acidente da espaçonave dele que caiu em Marte. Todos os tripulantes morreram, mas ele sobreviveu e ele foi criado por marcianos. Depois, quando ele se tornou adulto, ele foi enviado por esses marcianos para a Terra, e aí ele precisa aprender a viver como humano e entender um monte de conceitos que para ele parecem muito estranhos, como por exemplo a monogamia. Então assim, né? Um Estranho numa Terra Estranha é um livro grande, ele tem quase 600 páginas, então não seria muito útil para eu ficar falando aqui para vocês extensivamente sobre a trama do livro, até porque não é meu objetivo. Basta dizer que, em decorrência de uma série enorme de acontecimentos, o Mike, como ele é chamado aqui na Terra, se torna uma celebridade, é adotado por um grupo muito estranho e muito divertido de humanos e depois se torna líder de um culto religioso. Ou seja, é um livro estranho. Numa Terra Estranha. Tá, desculpem. É só um livro estranho. O Heinlein causou um baita furor na época da publicação deste livro, que, vale lembrar, era o começo dos anos 60 nos Estados Unidos. Ele fala de temas que podem ser considerados polêmicos até hoje, como amor livre, a vida em comunidade, identidade, papéis de gênero, religião e um monte de outras coisas. Porém, apesar de todas as críticas negativas que ele recebeu, e foram várias, o livro acabou ganhando o prêmio Hugo em 1962. Eu, pessoalmente, achei o livro muito divertido. O Heinlein era um escritor muito inteligente, então para falar de todos esses temas políticos, ele não apenas usou o prisma da ficção científica, como ele usou de forma irrestrita o humor. Pessoalmente, eu acho que a melhor maneira de você encarar Um Estranho numa Terra Estranha é não levando ele muito a sério e se entregando totalmente, apesar de ter achado que o livro em alguns momentos é inusitadamente triste. Alguns problemas ainda transparecem, no entanto, tá? Apesar de o livro ter ideias que podem ser consideradas revolucionárias ou estranhas ou até liberais, ele ainda reflete muitas características da época em que ele foi escrito. Por exemplo, há uma abundância de personagens femininas neste livro, mas uma abundância também de comportamentos que nós podemos considerar como sendo muito machistas. Por exemplo, em um determinado momento do livro, a protagonista feminina diz com todas as letras de que 9 em 10 casos de estupro, a culpa é da mulher. Isso pode causar um estranhamento pra gente hoje, mas é sempre bom levar em consideração o contexto em que o livro foi escrito. Lógico que isso não é uma desculpa pra gente perdoar todos os problemas do livro, mas é sempre bom levar em consideração a época e o lugar em que ele foi escrito. Isso também não necessariamente deve desmerecer o livro como um todo. Lógico que para algumas pessoas pode desmerecer, o que é perfeitamente justo, mas eu pessoalmente achei Um Estranho numa Terra Estranha um livro de ficção científica diferente e interessante. Ele também é bastante longo, o que também pode causar um estranhamento, porque nós não estamos acostumados a ler livros de ficção científica assim tão longos, mas eu achei a linguagem dele fácil e acessível e os diálogos são de arrancar
arrancar gargalhadas. Por último, acho importante destacar que o Heinlein, na época da publicação do livro, teve que cortar 50.000 palavras do manuscrito original. Ou seja, ele cortou de Um Estranho numa Terra Estranha um livro inteiro. Esta edição da Aleph, que conta com tradução do Edmund Suassuna, é a versão integral do texto que foi publicada nos Estados Unidos em 1991. A tradução é muito boa, a edição da Aleph, como sempre, está muito bonita, embora esta capa aqui divida opiniões, incluindo as minhas. E ele também conta com estas, como também é costumeiro das edições da Aleph. Ele tem uma introdução feita pelo Neil Gaiman no começo do livro, e depois ele tem uma análise da obra, e esses extras eu acho que são indispensáveis para qualquer colecionador de ficção científica. O link para a compra deste livro encontra-se no box de descrição do vídeo. Comprando por ele, você ajuda o canal. Pessoal, fiquem de olho e não percam a próxima edição do Clássicos da Ficção Científica, que será O Conto da Aya, da Margaret Atwood, que será feito pela Gabi. Espero que vocês tenham gostado, deixem seu joinha, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos, cliquem no sininho para não perderem nossas notificações e comentem o que vocês acharam do livro, se vocês já leram, se vocês ainda não leram. Vou deixar um vídeo aqui para vocês assistirem também, e até a próxima. Tchau, tchau!